Saudações, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, bem-vindos a mais uma temporada das atualizações proféticas. Em parte, nós desejamos que esta temporada não termine, que Cristo volte logo. Mas é possível que tenhamos muitas atualizações nestes últimos meses, porque de fato os movimentos finais estão muito fortes. As igrejas, as religiões estarão muito ocupadas nestes últimos meses do ano. Bem, na semana passada eu cobri com vocês algumas convocações que estão sendo feitas pelas religiões em prol das mudanças climáticas. Falamos muito bem que na COP27 no Egito, as religiões estão sendo convidadas para subir o Monte Sinai. É uma cerimônia de arrependimento climático. Sim. E agora, estamos vendo que igrejas protestantes na América, e isto é interessante, porque, como eu sempre digo, temos que prestar muita atenção na América agora. Mas não só na América, mas também no protestantismo americano. O que dizem as igrejas protestantes agora? Mas deixe-me lembrar com vocês. Nós vimos, por exemplo, que está se fazendo a pergunta agora. Deus está punindo os Estados Unidos da América? Sim, porque muitos desastres naturais estão acontecendo na América, coisas que talvez não estão acontecendo em outras partes do mundo. Especialistas estão perguntando por que só na América? Eles disseram, é um desafio para mim acreditar que a série de pragas, não estamos falando ainda das 7 pragas do Apocalipse. É um desafio para mim acreditar que a série de pragas que se abateram sobre os Estados Unidos da América ultimamente não fazem parte de algum plano mestre celestial. Vimos também, queridos irmãos, na semana passada, que este evento no Monte Sinai tem como objetivo restaurar o quê? Os 10 mandamentos, e um deles, guardar o sábado, que toda a humanidade tem um dia global de descanso. E nós vimos aqui, eles disseram que para manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius até o final deste século, precisamos de um milagre. Sim, tem que haver um milagre divino, queridos irmãos, porque os próprios cientistas dizem que a situação não vai melhorar, não. Tem que haver um milagre. Agora, vemos aqui, queridos, Papa Francisco reza para a cúpula do clima da ONU unir a família humana. Bem, nós já vimos isto nos anos passados, sempre dizendo essas coisas e aparentemente não acontece nada. Vamos continuar. Ele diz, o Papa Francisco disse na quarta-feira que a Mãe Terra geme e nos implora para pararmos nosso abuso da criação. Sim, ele pode ter sua razão. Vemos aqui esta imagem, diferentes religiões, como vem aqui nos logotipos, todas unidas em prol das mudanças climáticas. É a nova religião. Lemos, cuidar da nossa casa comum não é simplesmente um esforço utilitário, mas uma obrigação moral para todos os homens e mulheres como filhos de Deus, declarou o Papa Francisco. Bem, queridos irmãos, eu não quero debater muito, porque até certo ponto ele está correto. Temos, de certa forma, uma obrigação de cuidar do planeta que Deus confiou a Adão e Eva. Isso não há dúvidas. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é, será que devemos usar algo plausível para em seguida trazer algo enganoso? Então, por mais bonitas que sejam estas coisas, por mais maravilhosos que sejam esses argumentos, se eles estão sendo usados para em seguida trazer algo enganoso, se calhar não é tão bonito assim, maravilhoso, como nós imaginamos. Amados irmãos, eu não queria ler esta parte do site, mas algo me diz para eu ler. Bem, é dito o seguinte, em sua mensagem, ele, o Papa Francisco, se absteve de mencionar as notícias encorajadoras de que a cada ano o número de mortes globais por eventos climáticos severos diminuiu significativamente e agora são uma pequena fração
do que eram apenas 100 anos atrás. Eu estou lendo. Enquanto há um século, quase 500 mil de pessoas morriam em média a cada ano devido a tempestades, inundações, secas, incêndios florestais e temperaturas extremas, em 2020 o número caiu para apenas 14 mil, observou o especialista em clima, este homem aqui. Bem, queridos irmãos, não irei me demorar muito aqui, mas o fato é, enquanto alguns dizem que a situação está piorando, outros dizem que não. A situação está melhorando. Vamos deixar este assunto e vamos avançar aqui. Agora, como eu disse, as igrejas protestantes na América, o que estão dizendo em relação a isto? Será, porque alguns vêm escrevendo aí nos comentários, será que as igrejas protestantes vão subir ao Monte Sinai para adorar o Deus Sol egípcio em novembro? Bem, eu não tinha resposta para isso. Também não tenho resposta para isso. Apenas vou mostrar aqui. Vemos, 30 de agosto de 2022. Bíblia exige ação sobre mudança climática. Dizem evangélicos em novo relatório. Bíblia exige o quê? Ação contra as mudanças climáticas. Vemos outra. De 30 de agosto também. Grande organização evangélica diz que cristianismo exige ação climática. E lemos, a Associação Nacional de Evangélicos chamou a ação climática de uma responsabilidade cristã em um relatório de 50 páginas esta semana. Um apelo à ação para um grupo demográfico muito menos propenso do que a população em geral a considerar as mudanças climáticas uma ameaça. Bem, eu gostaria de ter acesso a este documento de 50 páginas, em que a Associação Nacional de Evangélicos Americanos diz que lutar contra as mudanças climáticas é uma responsabilidade cristã. Vamos ler? A Associação Nacional de Evangélicos, que representa 45 mil igrejas evangélicas, reconheceu a existência das mudanças climáticas, notadamente em uma edição de 2011 do mesmo relatório. Queridos, 45 mil denominações evangélicas estão dentro deste movimento. Então já imaginam quantas pessoas, de fato, estão aceitando essa ideia de que se envolver na luta contra as mudanças climáticas é uma questão moral, é uma questão espiritual. Sim, e nós sabemos muito bem, de acordo com o espírito de profecia, que as igrejas na América, no contexto das mudanças climáticas, vão clamar por um milagre divino. Lemos, uma pesquisa do Pew Research, no início deste ano, descobriu que pouco mais da metade dos evangélicos brancos reconheceu o papel da atividade humana nas mudanças climáticas, em comparação com 86% dos católicos hispânicos, 81% dos protestantes negros, 73% dos católicos brancos e 72% dos não evangélicos brancos. Só para termos uma ideia. Em outras palavras, é muita gente envolvida nisto. Sim, são muitos cristãos evangélicos, católicos também, envolvidos nisto. Agora eu me deparei aqui com uma notícia super interessante de 1º de setembro de 2022, que está fora do contexto, mas também não está fora do contexto. Vamos ver. Se você não concorda com a maioria, você é extremo ou você é extremista, disse essa pessoa da Casa Branca nos Estados Unidos da América. Queridos, se você não concorda com a maioria dos americanos, você é extremista. Claramente que eles não estão falando aqui sobre nenhuma lei dominical, não estão falando sobre mudanças climáticas, o contexto é outro. Mas eu trago isto simplesmente para vos mostrar como é que as pessoas estão pensando agora. Como é que o governo americano está pensando agora. Se você não concorda com a maioria, se você não concorda com a maior parte, você é extremista? Isso nos diz alguma coisa? Sim. Vemos aqui outra.
A Bíblia exige ação sobre as mudanças climáticas. Dizem os evangélicos em novo relatório. É a mesma coisa. 4 de setembro, irmãos. É dito, a Associação Nacional dos Evangélicos divulgou um relatório abrangente sobre as mudanças climáticas globais, estabelecendo o que seus autores chamam de base bíblica para o ativismo ambiental, para ajudar a estimular os colegas evangélicos e enfrentar a crise planetária. Qual é essa base bíblica que eles apresentaram aqui para a luta com as mudanças climáticas? Acreditem? Gênesis capítulos 1 e 2. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, descansou. Deu ao homem domínio sobre toda a criação para cuidar do jardim do Éden. Estão percebendo? Estão voltando às origens. E lá nas origens, Deus estabeleceu um dia de descanso. Mas será que eles querem restaurar o dia de descanso, amados irmãos? Vamos continuar aqui. É dito, a degeneração da terra, da água, das florestas, da biodiversidade e da saúde humana são as causas das mudanças climáticas. E as mudanças climáticas são mais uma causa da pobreza. Transformar esse círculo vicioso em um círculo virtuoso é crucial para enfrentar a crise climática. Não vamos comentar muito. Eles têm razão. Vemos outra. 31 de agosto. A Associação Nacional de Evangélicos se une a pedido de atenção às mudanças climáticas. Isto está no Baptist News Global. É dito, queridos irmãos, cuidar da criação de Deus. São evangélicos, pastores, líderes que estão dizendo isso. Cuidar da criação de Deus e das mudanças climáticas em particular não é uma questão de cuidar da terra, disse ele. É uma questão de cuidar das pessoas, porque eventualmente a terra cuidará de si mesma. Vemos outro que diz: o que a Bíblia pode nos dizer neste mundo onde a poluição, ondas de calor, inundações e secas são frequentes? Boa pergunta. O que é que a Bíblia pode nos dizer sobre isto? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, está claro. São sinais dos últimos dias. Sinais da volta de Jesus, amados irmãos. Eles dizem, cuidar da criação e dos vizinhos exige que os cristãos elevem sua preocupação e ação em torno dos desafios ecológicos, disse este bispo, que é pastor sênior da Primeira Igreja de Deus em Columbus e colaborador da Associação Nacional dos Evangélicos. Ele disse, como pastor, como praticante, como alguém que busca viver minha fé, acredito que o mandato bíblico para a administração da terra é uma de nossas principais responsabilidades. Outro líder aqui falou, como líderes religiosos dos Estados Unidos da América, precisamos estar cientes de como outras partes do corpo estão sofrendo os efeitos das mudanças climáticas e precisamos entender nossas ações ao fazer isso. Nenhum de nós está isento de responder ao chamado de Jesus para amar o menor deles. E uma das melhores maneiras de fazer isso é ser reativo e proativo. Ele diz também, nossas preocupações e motivações não são políticas. Nós estamos lutando contra as mudanças climáticas numa perspectiva política, mas numa perspectiva religiosa. Eles estão profundamente enraizados na convicção bíblica sobre Deus como Criador deste universo e nas responsabilidades da humanidade de cuidar do dom desta criação, disse ele. Como seguidores de Jesus, certamente estamos comprometidos com a glória de Deus, que é revelada na criação, e a mordomia que seria nossa responsabilidade de cuidar da arte de Deus. Bem, queridos irmãos, vamos terminar por aqui, mas deixe-me dizer algo. A intenção destes líderes evangélicos na América pode até parecer maravilhosa. Podemos até pensar que eles estão de fato promovendo o melhor para a glória de Deus. E eu de fato gostaria de pensar assim. Mas, como eu disse ao longo do vídeo, usar argumentos favoráveis, argumentos plausíveis para em seguida trazer algo que contraria a própria palavra de Deus, que é o descanso dominical, nós sabemos muito bem que no final de tudo, as igrejas evangélicas protestantes na América
vão clamar, sim, vão clamar pela guarda do domingo, diz o Espírito de Profecia, o grande conflito, que esta mesma classe alega que as calamidades que estarão caindo sobre a terra constituem o resultado da guarda do domingo. Então, por mais plausíveis e maravilhosos, palavras lindas que eles proferem aqui, nunca nos esqueçamos qual é o objetivo que eles têm. Portanto, amados irmãos, é aqui onde nós estamos. Estes líderes evangélicos, protestantes da América, com certeza, estão unidos com a agenda do Papa Francisco em cuidar da casa comum. Estarão unidos em novembro, lá no Monte Sinai, para clamar por um milagre de Deus, para clamar pela humanidade toda, a fim de levar a esse cuidado da casa comum. E nós sabemos o que pode acontecer. Quando eu digo o que pode acontecer, é porque pode acontecer, mas também pode não acontecer em novembro deste ano. Então, nós não estamos aqui marcando nenhuma data. Estamos apenas mostrando. Os eventos vão acontecer quando Deus assim permitir. Que Deus possa abençoar, amado irmão. Viva em todo momento preparado. Eu vejo ainda hoje, vamos ter mais uma pequena conversa, falando de mais algumas coisas que aconteceram. O vejo daqui a pouco.